Bom dia a todos. Primeiramente, né, em nome do Arquivo Central e das coordenadoras do projeto de cultura, Fabiana Patuelli e Tayane Vandberg, gostaria de agradecer a todos os participantes aqui presentes. Eu sou Paulina Vieira, bacharel em Arquivologia pela Unirio, em Direito pela Faculdade Mackenzie Rio, especialista em Direito Educacional, especialista em Inovação para Unidade de Informação, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais, doutor em Museologia e Patrimônio pelo PPGMS, PPGMUS, Unirio, arquivista do Arquivo Central desde 2010 e coordenadora adjunta do Núcleo Multidimensional de Gestão do Patrimônio, Documentação e Museus, no GEP Unirio, desde 2022. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, cabelo castanho claro, olhos castanhos, uso óculos, altura mediana, e estou com um vestido verde com bolinhas brancas. Tenho a honra de hoje, né, mediar nessa webconferência intitulada Pesquisa na Pós-Graduação, Arquivos Universitários e Patrimônio Cultural, que contará com a participação de pós-graduandos da Unirio. Antes de iniciarmos as apresentações e falas, é importante destacar que as informações e opiniões emitidas nessa apresentação são de exclusiva e inteira responsabilidade das autoras e dos autores, não exprimindo necessariamente o ponto de vista das instituições viabilizadoras do evento. É permitida a reprodução do conteúdo e dos dados neles contidos, desde que citada a fonte. Para darmos início, né, nossa primeira palestra, né, intitulada O Patrimônio Cultural Universitário, seu complexo ecossistema de constituição, reflexos acerca da gestão e preservação. Vai ser apresentada, né, por Alice Veridiana Souza, né, que é doutoranda em Museologia e Patrimônio, né, pelo PPGP-MUS Unirio, em convênio com o MAST, é mestre em Memória e Acervos pela Fundação Casa de Rui Barbosa, né, em 2017, arquivista da Unirio desde 2008, atuando na gestão de documentos. Sua pesquisa atual concentra-se na política de gestão e preservação de acervos e coleções científicas universitárias que se encontram fora de estruturas formais de salvaguarda, investigando as dinâmicas da Constituição e desafios para reconhecimento e preservação desse patrimônio cultural. Bem-vinda, Alice, e obrigada pelo aceite. Passo a palavra, né, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigada, Paulina. Bom dia. Obrigada, Fabiana, a Tayane pelo convite também, todos que estão aqui presentes e aqueles que em algum momento assistirão essa gravação, esse vídeo. Eu fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher da raça negra, de cor parda, eu tenho cabelo crespo, nesse momento, bem crespinho, nesse momento ele está preso no alto da cabeça, como se fosse um turbante natural. Uso óculos marrom, tenho os olhos castanhos, estou usando um brinco e um conjuntinho de brinco e cordão branquinhos e estou com uma blusa rosa. Bem, então, começando como Paulina já falou, eu sou aluna, né, da pós-graduação em Museologia e Patrimônio pela Unirio, e esse recorte, né, esse título que eu elaborei para a apresentação de hoje, ele é uma reflexão dentro desse meu percurso, né, na pesquisa de pós-graduação. Eu estou qualificada há aproximadamente 3 meses, então muitas questões levantadas pela banca ainda estão bem efervescentes na minha cabeça, tendo que repensar algumas coisas. Inclusive, esse ecossistema complexo já é um termo que eu estou adotando após a qualificação, né? A questão da gestão também, porque eu falava só em preservação e a banca identificou que, primeiramente, eu trato mais de gestão do que da preservação. Já são reflexos da qualificação. Então, é um recorte, uma reflexão da minha pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de chamar vocês para fazer uma reflexão aqui comigo, um exercício, né? Patrimônio cultural científico universitário. Que sentidos podemos atribuir a esse termo?
quando a gente usa esse termo patrimônio cultural, científico, universitário. Aí, da mesma forma, rapidamente, eu posso também levar vocês a fazer um segundo exercício. Quando vocês estão aí na casa de vocês, no ambiente de vocês, que vocês construíram no decorrer da trajetória da vida de vocês, vocês também produzem um patrimônio pessoal, né, você como cidadão, ser humano, pessoa física, em que, a partir do momento que alguém adentra naquele espaço que é o seu habitat, né, que é o seu refúgio, também quem entra ali vai observar e vai identificar você, né, a sua identidade, o que você gosta de fazer, o que você é. Se vamos supor que aqui a minha casa ela fosse hoje petrificada, daqui a 100 anos quem entrasse aqui ia dizer que morou uma mulher negra que gosta de tal coisa, que usa tais coisas. Então, nesse sentido, é o exercício que eu convido vocês a fazer nesse momento. Isso é só para começar aqui a nossa conversa. Ainda sobre esse exercício, eu trago aqui para vocês uma foto, né, uma imagem da Unirio antiga, né, eu tirei do site da própria Unirio, o antigo prédio do Centro de Letras e Artes na Urca, onde hoje está localizada a reitoria. Aqui, pequenininho, no cursor aqui, se desse para aumentar, vai estar escrito Artes Unirio, aqui nesse letreiro aqui. Hoje em dia, o Centro de Letras e Artes está mais lá perto para o fim da Pasteur, né, da Avenida Pasteur. Aqui também eu trago para vocês uma imagem esqueci de botar o tempo. Uma imagem de uma foto das minhas visitas de pesquisa. E aí eu usei o recurso tecnológico, né, do celular para identificar que imagem era essa, né? Graças à tecnologia, hoje a gente consegue isso, porque nas visitas muito rápidas, né, muitas vezes os professores, servidores estão ali muito ocupados, eu só registrei e ficou por minha conta pesquisar e eu descobri que é um microscópio e está ali, né, Leitz, acho que é assim que se fala, alemã. Ele tem uma fabricação, data do final do século XVIII e início do século XIX. Está lá numa sala do IB. E eu trago a seguinte reflexão também de Bourdieu e Lacan. Penso, por exemplo, em todas aquelas coisas que se tornaram tão comuns, portanto tão óbvias, que ninguém lhes presta atenção. A estrutura de um tribunal, o espaço de um museu, um acidente de trabalho, a cabine de votação, a mesa de dupla entrada ou simplesmente a caligrafia ou inventário de um antiquário. E aí vamos falar, depois dessas duas reflexões, né, que eu entro agora realmente na minha pesquisa. Né? Então, a minha pesquisa, ela, dentro do programa, ela está na linha 2, se localiza na linha 2, que aborda, né, a museologia, patrimônio integral e desenvolvimento. Na perspectiva dessa linha, nós mobilizamos a análise das relações entre a museologia e patrimônio nas suas múltiplas representações, material, imaterial, cultural e científica, bem como o estudo de políticas e diretrizes para o patrimônio universitário, aplicadas aos acervos e coleções científicas. E aí, né, a gente entra na questão dos vestígios materiais e imateriais, que são as fontes primárias, e expressões concretas dos processos sociais, científicos, culturais e também institucionais. Esqueci de falar, na verdade, assim, essa minha pesquisa, essa minha apresentação hoje aqui, eu estou fazendo um pouco daquilo que eu levei para a minha qualificação, só que eu dei uma mexida, tá? Tirei algumas coisas que na qualificação a gente precisa pontuar mais, e aqui para ficar mais curtinho, eu
dei destaque para algumas outras questões, como a justificativa. Dar sequência, né, a justificativa dessa minha pesquisa é dar sequência à inserção da Unirio nas discussões sobre o tema dos acervos e coleções como parte da memória científica, identidade, patrimônio cultural, das instituições de ensino e da sociedade, uma vez que a universidade é espaço de produção, circulação e preservação de saberes, a necessidade de ações que busquem tratar de forma integrada a fragmentação e dispersão dos acervos, discutir e pensar diretrizes direcionadas à gestão e preservação, mas que também apoiem a apropriação cultural, disseminação e produção de conhecimento a partir dos acervos e coleções. Em termos de relevância, a pesquisa fortalece e reitera a importância dos acervos e coleções científicas como evidências do ensino, pesquisa e extensão, contribui para a compreensão de que estes patrimônios fortalecem a memória científica e a identidade institucional e defende a importância do patrimônio cultural universitário e científico e seu papel na perspectiva da atividade de consolidação contínua do legítimo lugar das universidades na sociedade. Eu faço questão de pontuar, de usar recorrentemente a consolidação contínua, essa expressão, porque todos nós, né, que vivemos, né, a vida, né, da universidade, a gente sabe que o tempo todo, né, as universidades vivem, né, sofrendo altos e baixos, né? Seja ele de falas e movimentos e ideias que descredibilizam, né, a instituição, né, que não se deve, por que gastar, né, com a universidade, cortes de verbas, e são leituras que devem ser feitas no sentido de pensar, né, por que as universidades ficam nesses altos e baixos, sofrendo esses enfraquecimentos, né, na sua legitimidade e existência. E aí eu entro na questão do complexo. Por que eu falo que é um complexo ecossistema, né, de formação? E aí eu trago características que são estruturantes para apontar que ecossistema complexo é esse, desse patrimônio científico, das ciências. Então, ele é resultado da vida da ciência em movimento, ele é formado por múltiplos processos sociais e olhares, entrelaçamento entre pesquisa, ensino e extensão, memórias incorporadas à prática científica, saberes e fazeres diversos, ou seja, é o patrimônio imaterial também, né? Materialidades produzidas por agentes e espaços diversos, docentes, técnicos, estudantes, né? Os acervos são heterogêneos, né? Eles são formados por objetos, máquinas, instrumentos, documentos, amostras, coleções vivas. Eles não obedecem a uma lógica única e linear de formação e aquisição. Nesse sentido aqui, é a questão de que, como ele é formado, de onde ele veio, em que tempo, né? Como surgiu cada item, cada coleção, cada conjunto, né? Foi fomento, foi verba da própria universidade, foi verba do professor pessoal. Então, assim, não é linear essa formação, essa aquisição. São marcados por práticas e regimes de fomento variados, temporalidades distintas, abundâncias e escassez institucional, os altos e baixos, que eu já disse, né, anteriormente, e a baixa institucionalização e a alta dependência de trajetórias individuais. Então, você, dentro da universidade, você percebe projetos e iniciativas que viram referência, né, na questão da preservação, do uso, do fomento, né,
daquele acervo, né, como produtor de conhecimento e de comunicação com a sociedade, advindo de trajetórias e esforços individuais, e os outros que não, né, que embora muito ricos, ainda não chegaram nesse nível. E aí eu venho trabalhando na minha pesquisa, principalmente dentre outros conceitos e definições, mas o principal eu destaco que é o patrimônio cultural, né? Então, inicialmente, a gente trabalha com a definição da Constituição Federal de 88, o artigo 216, né, que trata do patrimônio cultural, e diz que esse patrimônio ele é definido, né, no artigo 216 como os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados às manifestações artísticos culturais. E dentro desse... E já na questão... Opa, acho que eu mexi aqui. E na questão do... Ai, gente, acho que eu mexi aqui em alguma coisa. E na questão do conceito... Quer que eu mexa? Oi? Quer que eu pegue de novo? Quero sim. Eu mexi aqui sem querer. E dentro desse conceito, o conceito principal, a definição principal é da Constituição Federal, e o conceito que mais se adequou nesse momento para a minha pesquisa, dentre tantos que eu levantei, que eu vim trabalhando, e aí eu só fui me atentar para isso, muito próximo da minha qualificação. Obrigada, Fabiana, ficou ótimo. Eu consigo mexer depois ou deixo você? Ah, foi. Obrigada, Fabi. Vou me controlar aqui para não esbarrar. É o conceito da Carta do Rio de Janeiro sobre patrimônio cultural da ciência e tecnologia. Vocês podem observar que é uma carta muito recente. Ela foi elaborada, estudada dentro de um conjunto de especialistas e pesquisadores vinculados ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, um grupo, né, de professores, pesquisadores, cientistas. E eu considero que esse conceito da carta é o que mais se aproxima da minha questão, é o que mais conversa com a minha questão na pesquisa, que é o patrimônio cultural científico universitário. E aqui a gente trata, né, no decorrer da pesquisa, dos acervos de objetos, documentos, coleções de pesquisa, embora também a gente saiba que o patrimônio cultural ele tem várias camadas, são várias configurações, dentre elas, né, o patrimônio edificado e os espaços. Mas, especificamente, eu trato dos acervos e coleções, os objetos, os documentos, as coleções advindas da pesquisa. E aí, essa carta, eu destaquei aqui dois pontos dela. O patrimônio cultural da ciência e tecnologia constitui-se do legado tangível e intangível relacionado ao conhecimento científico e tecnológico produzido pela humanidade em todas as áreas do conhecimento, que faz referência às dinâmicas científicas de desenvolvimento tecnológico, de ensino e à memória e à ação dos indivíduos em espaços de produção de conhecimento científico. Estes bens, em sua historicidade, podem se transformar e, de forma seletiva, lhes são atribuídos valores, significados e sentidos, possibilitando sua emergência como bens de valor cultural. E aí eu destaco a terceira definição, que também da carta, que, né, diz que são objetos de significação, o patrimônio cultural científico e tecnológico, eles são objetos de significação cultural da ciência e da tecnologia.
né? Então, são as coleções científicas de todas as áreas de conhecimento, sejam elas saúde, humanidades, engenharia, ciências exatas, biológica, linguagens artísticas, comunicação e informação, e ainda botaram etc. Instrumentos científicos de todos os tipos, máquinas e montagens, cadernos de laboratório, cadernos de campo, livros, fotografias, entre outros tipos de documentos públicos e privados relacionados ao processo de construção do conhecimento científico e tecnológico. Então, assim, eu considero que é muito completo, é muito mesmo. Nesses 2 anos que eu venho estudando como eu vou me apoiar, que era a questão, né? Onde eu vou tirar um apoio que diga para mim o que é o patrimônio cultural universitário. Esse é o mais completo. Tá? Esse é o que dá mais acolhimento, falando assim, né? Na atualidade, que me acolheu em termos de inquietação. Então, e também a tese relaciona outros conceitos, né? De memória coletiva, identidade, institucionalização, mas esse é o principal. E a minha pesquisa, ela se apoia em 5 eixos temáticos: a história institucional e memória universitária, o patrimônio científico, acervos e coleções universitárias, o Instituto Biomédico, normativas e políticas de ações de patrimonialização. Como vocês podem observar, em alguns slides eu coloco, né, já alguns acervos, né, assim, aquelas pílulas, né, de imagens assim dos acervos que eu tive oportunidade já de visitar. Então, o objetivo da pesquisa é analisar e discutir o patrimônio científico nesse contexto universitário, compreendendo a sua constituição enquanto ecossistema complexo, a necessidade de instrumentos normativos de gestão e proteção. E aí eu tomo o Instituto Biomédico da Unirio como estudo de caso. O objetivo, então, é identificar, categorizar e apontar a relevância desses acervos e coleções formados pelo IB, discutir as diferenças e aproximações entre os acervos institucionais, museológicos, arquivísticos e bibliográficos, que, de forma interrelacionadas, constituem patrimônio científico, considerando as dinâmicas acadêmicas, analisar normativas de patrimonialização de acervos e coleções de outras universidades que sirvam de subsídio para a discussão e proposições na Unirio. E, ao final, né, pretendo elaborar uma minuta de diretriz que possa integrar, que fique disponível no trabalho, que o trabalho, né, ele vira um documento institucional, né, que possa integrar a gestão e preservação dos acervos e coleções, às políticas patrimoniais e ao planejamento estratégico institucional, pontuando-os como relevantes para o desenvolvimento inovador, científico e cultural da universidade. Como problema de pesquisa, né, a gente observa a ausência de diretriz, não é, sabe, uma particularidade, gente, da Unirio, tá? 95% das universidades não tem política para os acervos e coleções nessa perspectiva, né? Então, é o problema principal, a ausência de diretrizes e políticas institucionais voltadas à gestão e consequente preservação de acervos e coleções científicas que não se encontram em espaços formais de memória e patrimônio. E aí eu tiro de uma, que era recorrente no decorrer da minha pesquisa, antes da qualificação, não musealizados, e aí foi uma conversa na banca, né, que nem sempre esses acervos chegarão ao museu, mas eles podem chegar a uma questão de preservação de memória que não necessariamente precisa ser um museu. E é uma questão que eu estou trabalhando na pesquisa agora, pós-qualificação, na Unirio. E aí eu uso muito essa expressão da Marta Lourenço, que é uma professora de Portugal, professora da Universidade de Lisboa, diretora do museu lá, Ciências Naturais, e ela trabalha muito com essa
perspectiva desses patrimônios, dessa natureza, ela usa essa expressão que estão fora do radar administrativo, para dizer que eles não estão em espaços formais, como estão a biblioteca, os arquivos e o museu. Então, a outra necessidade, né, do problema é a inclusão dessa temática no planejamento institucional. Também existe uma desarticulação institucional, ausência de ações coletivas integradas voltada para esses acervos, e o risco de perda material e simbólica de parte relevante desse patrimônio. Eu escolhi, vou começar a correr um pouquinho, que eu estou vendo que já está aqui em 18 minutos. A delimitação empírica é o IB, né? Principalmente porque o IB, numa pesquisa anterior de uma colega do próprio programa, ela fez um levantamento dos acervos e coleções na Unirio, e o IB ele aparece de forma muito discreta, né? O que indica que, para mim, que era uma boa oportunidade de ampliar a participação do IB, sendo eu arquivista lá, tem uma circulação, né, dentro do espaço, nem sempre isso quer dizer que vai ser fácil, não, mas eu vi como uma possibilidade de também fazer com que o IB apareça nessa perspectiva do patrimônio, que outros espaços da Unirio foram bem contemplados na pesquisa dela. Então, a questão de pesquisa os acervos e coleções formados a partir das atividades fim da Unirio articulam-se de algum modo com o conhecimento, o desenvolvimento científico e com a construção da identidade institucional na universidade? É possível integrar esse patrimônio que está fora do radar, né, aos planos de gestão da Unirio, considerando a formulação de diretriz institucional específica voltada à sua gestão, preservação e difusão? Gente, eu vou... A hipótese central: consideramos que o valor contido nesses acervos e coleções está em expressar sua própria trajetória, refletindo o percurso institucional e a sua inserção histórica, científica e cultural no âmbito acadêmico e social da Unirio, né? E que a implementação desses processos metodológicos, né, integrados e participativos, fundamentados nas práticas da museologia, né, uma vez que eu estou no programa e eu vejo, né, como muito importante a contribuição da museologia. Então, as práticas de documentação, identificação, catalogação, conservação e comunicação, articulados a diretrizes e políticas institucionais, né, de patrimônio, podem contribuir para superar os riscos de perda, a invisibilidade e a subutilização desses acervos e coleções. Aqui são as fundamentações teóricas, né? Não vou pular a abordagem metodológica, gente, senão vai demorar muito. Aqui são resultados parciais, e aí eu trago aqui iniciativas, né, de universidades que já estão atentas para essa questão do patrimônio, dos acervos e coleções que estão fora do radar, né? Então, a Universidade Federal do Ceará tem uma portaria que regulamenta, né, as coleções só científicas. Ela tem um recorte de coleções científicas. A Universidade Federal do Espírito Santo está com um grupo de trabalho. A UNB, agora em 2024, publicou uma resolução, né, que elabora, né, que instala um programa estratégico de rede de museus e acervos da UNB, muito interessante, com edital de apoio e fomento para os acervos e os museus da universidade. A Universidade de São Paulo, a USP, ela também está com uma política coordenada, com uma minuta, né, sendo estudada. E aí, gente, eu esqueci de falar que eu não faço uma distinção entre universidades federal, estadual. A minha pesquisa, eu estou fazendo essa busca
em todas as universidades públicas, tá? E então também eu trago aqui redes que acho que não têm ainda uma política, um projeto, um programa publicizado, instalado. Elas estão com projetos de extensão, que é muito interessante, né? Partindo de ações individuais de professores, de projetos de extensão, e aí tem a UFPA, o UFPE, a UFOP e a UFPEL, né? Que elas trabalham com redes internas de coleções e acervos. São iniciativas interessantes que elas promovem a cooperação e realizam ações de preservação desse patrimônio, né, cultural e científico, usando fazendo uso, né, promovendo as atividades de extensão com alunos, integrando esses alunos à comunidade, aos professores. É muito interessante. Tem o site de todos esses projetos. E agora eu destaco, para finalizar, o que eu acho que é mais relevante de tudo, é um projeto de autoria da deputada Benedita da Silva, é o projeto de lei 1060 de 2025, a audiência pública dele foi praticamente assim, ontem, né? Porque foi em 4 de novembro, é uma audiência pública para instituir o dia 2 de setembro como Dia Nacional da Conscientização sobre a preservação dos acervos e coleções científicos, culturais e históricos. Essa data ela é um chamamento diretamente e um alerta, né, para que sirva, né, de chamamento e alerta diretamente relacionado ao incêndio do Museu Nacional. Né? Então, essa lei ela tem um impacto legislativo, esse PL, porque ele passa a ser uma proposta como política de Estado que propõe alterações na Lei 11.914 de 2009, do Estatuto de Museus, e na Lei 14.835 de 2024, que é o Sistema Nacional de Cultura. Essa PL ela reforça diretrizes institucionais para a preservação, gestão, acesso e valorização do patrimônio, insere nessas leis a obrigação da União de prestar apoio técnico e financeiro para a preservação de acervos e coleções, e ela torna isso como um dever permanente do Estado, que é a proteção das coleções e acervos, né, protegendo-os das descontinuidades administrativas. Eu acho que, de tudo, de resultado, é o mais importante que eu poderia trazer hoje. E aí já estou chegando ao final, né? E então vou pular aqui esse primeiro. Observa-se, né, um consenso quanto à necessidade de políticas públicas de Estado e não apenas de governo, para consolidar práticas efetivas e contínuas de gestão e preservação do patrimônio cultural científico no país. E essa PL que eu acabei de apresentar aqui para vocês, ela representa, né, esse passo nessa direção, tá? E é isso, gente. Desculpa aí, acabei atrasando, desculpa mesmo. São as referências. Muito obrigada. Imagina, Alice, a gente que agradece pela partilha da pesquisa, né? Eu também que na minha tese, né, também estudei, né, acervos da universidade, a gente tem essa percepção, né, dessas necessidades, né, institucionais, né, para poder gerir, né, esse patrimônio, né, que a gente produz, né, e recebe, né, cotidianamente, né? Temos alguma pergunta, Fabiana? Tem uma minha, vou parar aqui a gravação rapidinho. As nossas palestras de hoje, né, teremos, né, a governança, né, documental e preservação da memória institucional na pós-graduação, fortalecimento das práticas arquivísticas e da gestão acadêmica no PGMS Unirio. Vai ser o currículo, né, do Lucas, né, da Conceição Oliveira, que é graduado e licenciado em História, né, pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo, mestre em Gestão de Documentos e Arquivos pelo PPG-Arte Unirio,
atualmente, né, exerce a função de secretária acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio, PPGMS Unirio. Os temas de interesse, né, história, arquivologia, gestão de documentos, gestão acadêmica de pós-graduação e memória institucional. Bem-vindo, Lucas, e obrigada pelo aceite. Passo a palavra para a sua apresentação. Obrigado, Paulina. Bom dia a todos que nos assistem, aqueles que irão assistir depois. Farei minha autodescrição, né? Eu sou um homem negro, né, de cabelo preto, olhos castanho escuro, camisa polo, preta com listras brancas e cinzas nas barras. E inicio essa apresentação, né, como a Paulina já apresentou o título. Mas antes, eu só gostaria aqui de fazer um cumprimento rápido aqui, né, aos colegas da mesa, a Alice e o Marcelo, que, enfim, foi meu colega de turma. Agradecer o convite da Tayane, né, que prontamente me convidou, enfim, gentilmente me convidou, agradeço muito a ela, a Fabiana também, e gostaria também de parabenizar o arquivo, né, o Arquivo Central e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unirio, por esse projeto que é tão importante, né, que é um ganho para a universidade, não só para a universidade, mas também para nós, como pesquisadores, né, que nos interessamos por os arquivos universitários e o patrimônio cultural. E aí espero aqui, né, nesse espaço aqui, poder trazer um pouco do que eu tenho estudado, enfim, do que eu tenho pesquisado, mas também poder aprender muito aqui com os colegas. Bom, eu inicio a minha apresentação, então, só para sistematizar, esse tema que eu trouxe aqui para a nossa reflexão e para a nossa discussão, ele parte muito do projeto, né, do produto técnico que eu defendi recentemente no mestrado em gestão de documentos e arquivos aqui da Unirio. Então, né, o projeto em si, o produto técnico, ele é relacionado a um plano, né, que foi uma proposta de plano de aperfeiçoamento das práticas de produção e dos documentos na gestão acadêmica do PPGMS, né, programa esse ao qual eu atuo como secretário acadêmico. Bom, e deixa eu passar aqui. E aí aqui uma estrutura, né, da apresentação, então tem uma breve introdução, uma metodologia, né, os referenciais teóricos, né, e conceituais que encaminharam nessa pesquisa do mestrado, e, enfim, uma breve contextualização institucional, e aí chego aos dois produtos, né, que obtemos no produto técnico, né, que foi um diagnóstico da produção documental no Memória, no PPGMS, e o plano, né, em si, que nós propomos para a melhoria das práticas de produção e uso dos documentos no Memória Social. Bom, e aí tem as considerações finais e, logo em seguida, as referências. Bom, e aí, já iniciando a introdução, eu gostaria aqui de fazer uma breve contextualização, só para a gente poder já ir refletindo ao longo, né, do que eu vou trazer um pouco aqui, do que é essa pesquisa, para a gente poder linkar um pouco até com a proposta, né, dessa mesa, né, enfim, desse projeto, né, que aí seria pensar, né, na relevância desses arquivos, né, universitários, né, e como eles são, né, vistos como patrimônio cultural, pensando muito na questão da produção documental, que é crescente das instituições, né? E aí eu não digo só os programas de pós-graduação, mas eu digo nas instituições de ensino, né, como um todo, né? Então, você tem uma crescente da produção documental, e aí é importante pensar nesse sentido. E aí, essa crescente demanda, né, de documentos, ela vai demandar, né, dos setores, enfim, dos profissionais envolvidos, né, mais transparência, rastreabilidade e governança sobre esse documento que vem sendo produzido, enfim, e gerido. E aí, também entendemos a pós-graduação, né, como um espaço, né, de produção, uso e preservação intensiva dos documentos, principalmente se a gente considerar que a pós-graduação, além da universidade, né, em si, né, do que a gente precisa comprovar, né, para a universidade, mas a gente está pensando aqui também muito no sentido do órgão regulador, que é a CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é quem vai, né, coordenar e vai regular os programas de pós no Brasil. E aí, no PPGMS, né, que é um estudo de caso que eu trago aqui, que eu vou trazer aqui,
analisar essa gestão acadêmica e também como essa gestão acadêmica ela impacta na construção da memória institucional, né? Isso tudo a partir da produção e uso dos documentos que, enfim, são criados e, enfim, e geridos no programa. Bom, e aí eu trago aqui também uma breve apresentação, até para que todos entendam por que um historiador, né, ele parte para um programa de arquivologia para poder entender, enfim. E aí, então, né, como a Paulina já disse, eu sou graduada em História, né, recentemente mestre em Gestão de Documentos e Arquivos, e atuo na Secretaria do Memória Social, né, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social, desde 2019. Então, desde 2019, eu fui percebendo, né, ao longo, né, do trabalho, né, de gestão, né, acadêmica na secretaria, né, trabalho muito em conjunto com a coordenação do programa, tenho, né, a secretaria e a coordenação, elas trabalham muito juntos, então a gente foi observando, né, e aí eu fui observando um intenso fluxo documental, né, e os desafios informacionais que foram aparecendo, né, ao longo do trabalho, e aí vi, né, uma necessidade de investigar, né, as questões que são voltadas, né, para a gestão acadêmica dos programas de pós-graduação, né. E aí, por isso que surge esse interesse, e aí eu procuro o programa, né, o programa de pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da Unirio, para justamente, a princípio, responder essas questões de trabalho, enfim. A princípio foi como uma questão de trabalho, mas foi se transformando aí ao longo do processo, né, uma questão de interesse em pensar também outras dimensões, né? Não só da produção dos documentos como algo mecânico, né? Não sei se seria a palavra ideal, mas pensar também a gestão por outros olhares. E aí, então, esse estudo ele tem como objetivo principal, né, refletir, né, sobre a importância da governança documental e da preservação da memória institucional na pós-graduação, analisando, né, o caso do PPGMS, né, em que foi proposto, né, a partir do produto técnico científico defendido recentemente, um plano, né, de aperfeiçoamento das práticas de produção dos documentos arquivísticos. E aí, a justificativa, né, para esse estudo, ele está pautado em 3 pontos principais. O primeiro deles, que para a arquivologia nós chegamos ao entendimento de que, ao compreender os desafios frente ao intenso volume documental e informacional vivenciado nos programas de pós-graduação, nós vamos estar colaborando, de certa forma, para o campo da arquivologia, né, que se propõe justamente a entender como se dá a produção e uso dos documentos. Então, essa é a primeira justificativa. A segunda, a relevância, né, desse estudo para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ao compreender, né, que os dados e os documentos eles vão sustentar os registros, né, na plataforma Sucupira, que é a plataforma que nós atualizamos todos os dados e enviamos para a coleta, enfim, para avaliação da CAPES, e os relatórios de avaliação, né? E aí, consequentemente, também para a tomada de decisões, né? Então, os programas eles estão muito pautados em registrar, né, esses dados, né, para avaliação da CAPES, e aí, a partir desse registro, a devolutiva que nós recebemos da CAPES em relação a como o programa funciona, como o programa tem sido gerido, que vai, né, enfim, ocasionar a tomada de decisões. E aí a relevância, né, por último, a relevância para a Unirio, né, e para o Programa de Memória Social, que é o nosso estudo de caso aqui, ao compreender a necessidade de normalização, uso e preservação dos documentos e da memória institucional, não só no contexto do Programa de Memória Social, mas no contexto de todos os programas, né? E aí, a metodologia utilizada, né, ela é uma pesquisa de natureza qualitativa e aplicada, né? A estratégia foi um estudo de caso, né? Então, você tem aí 4 principais técnicas, né? A primeira foi a revisão bibliográfica, né? Então, nós nos pautamos muito por uma base conceitual e interpretativa para entender o que é essa gestão e como funciona essa gestão, né? Análise documental, então, nós partimos também muito para os processos, os registros e os instrumentos
que são utilizados atualmente no programa de memória social, né? Uma observação participante, né? No caso, uma observação minha enquanto secretário, né? Do programa de memória social, claro, também que uma observação com todo o rigor necessário, né? Não na informalidade, mas também prezando por uma formalidade, e um registro sistemático dos dados, né? Que aí seria uma triangulação entre as fontes, né? Que nós buscamos, né, que nós encontramos, e as referências teóricas. Então, para concluir essa abordagem metodológica, essa fundamentação teórica ela vai estar baseada, né, no campo da arquivologia, da ciência da informação e também conversando um pouco com a gestão acadêmica, né, com os assuntos relacionados à gestão acadêmica. Bom, então a revisão bibliográfica ela pode integrar, né, de forma transversal todas as etapas do percurso, né? E aí ela, como eu já disse, né, funcionou como uma base conceitual e ferramenta interpretativa, né? Onde nós mobilizamos diversas obras, né, que discutem desde arquivo e poder, ciclo de vida documental, políticas de informação, gestão universitária e memória, né? E aí para análise documental foram examinados os instrumentos normativos, né, da universidade, da CAPES, relatórios de atividades, registros administrativos, comunicações internas do programa e documentos digitais. E aí a escolha por analisar tanto os documentos correntes quanto os registros históricos que nós temos aqui no programa decorreu dessa necessidade, né, de aprender, né, a evolução das práticas e assim identificar a permanência e as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo no programa de memória social. E aí, né, a observação participante, ela, né, pôde permitir, né, a partir, né, da pesquisa que eu fui realizando, né, captar as nuances do funcionamento institucional, né, como os fluxos comunicacionais não formalizados, quais eram as estratégias que fomos vendo ao longo do processo, né, que muitas delas eram na base do improviso, né, enfim, e aí diante de limitações que também, né, nós temos ainda, porque ainda está sendo um processo. E então essa técnica ela não foi utilizada de maneira crítica, né, como eu já disse lá atrás, né? Ela seguiu critérios de rigor, né, incluindo registro sistemático de dados, triangulações com outras fontes e constantes diálogos, né, com os referenciais teóricos. Então, ao passo que nós olhamos muito para os processos que nós temos de trabalho no Memória, nós também fomos nos pautando muito pelos referenciais teóricos até para poder entender e embasar, né, melhor, embasar bem essa pesquisa. Bom, e aí um pouco do referencial teórico eu vou passar aqui rapidamente, tentar fazer um apanhado, né? Então, basicamente, nós nos pautamos em dois principais, né? O primeiro deles, para poder entender como é essa gestão, como melhorar essa gestão. Então, primeiro foi recorrer, né, ao campo da arquivologia e da gestão de documentos, né, entendendo, né, que ela é estratégia nas instituições, né, pois ela organiza, preserva e garante o acesso à informação e a melhoria das decisões, né? Vai reduzir os custos e assegurar a conformidade legal. Então, nós fomos muito baseados em autores, né, clássicos, né, como o professor José Maria Jardim, Santos Júnior, Carpes e Flores, e aí nós fomos vendo que essas práticas elas vão além do teórico, né? Ela é essencial à governança institucional, especialmente nos contextos complexos como o das universidades, né? São contextos onde você lida com uma gama de documentos, de diferentes tipos de documentos. E aí tem um quadro aqui que ele explica basicamente quais são as dimensões de um programa de gestão de documentos, né, que nós fomos entendendo a partir dessas leituras, né? Então, você tem um escopo, né, que vai definir, né, o âmbito e os limites dos programas de gestão de documentos, né, identificando o ambiente de produção e uso dos documentos. Você tem a parte mais de estratégia, né, e governança, né, sobre os programas de gestão de documentos, né, que seria aí o alinhamento com os objetivos da organização, definição de responsabilidades, estrutura de governança, processos técnicos, né, que estabeleceu os processos que guiam a criação, a captura e o gerenciamento dos documentos, e processos e recursos, né, que seria a conscientização e treinamento, né, a infraestrutura tecnológica que um programa de gestão de documentos requer. E aí, né, a evolução teórica, né, da arquivologia, né, fundamentado, né, como eu já disse, fundamentado em teóricos como o professor José Maria Jardim, né, modelos
australiano do recorde contínuo, né, exige práticas integradas, principalmente se falarmos, né, da transformação digital que temos todos enfrentados, né, todos os órgãos têm passado por essa transformação, e não é diferente nas universidades, né? Então entendemos, né, que a implementação do programa de gestão de documentos, ela demanda também de normas, né, como a ISO 15489, instrumentos técnicos, né, como os planos de classificação, tabelas de temporalidade, que são fundamentais para lidar com essa coexistência de suportes físicos e digitais, assegurar a preservação da memória e atender, né, aí, as exigências de órgãos como a CAPES. Tem um outro quadro também aqui, que é uma síntese também da arquivologia e da gestão de documentos. Eu não vou ler muito por conta do tempo, para tentar fazer um apanhado de tudo, mas aqui vocês podem ver os aspectos, né, da arquivologia e da gestão de documentos, desde o conceito de gestão de documentos, né, quais as suas importâncias para as instituições de ensino superior, né, os fundamentos arquivísticos, os instrumentos técnicos e a transformação digital, né? Bom, e aí, falando um pouco sobre o campo da arquivologia e da gestão de documentos, e aí como a temática aqui fala sobre governança documental, também quis trazer também um pouco dessa definição de governança documental, até para a gente poder fazer esse exercício, né? Então, entendendo, né, que a governança documental ela deriva, né, da noção de governança da informação, né, relacionada ao controle estratégico sobre o ciclo de vida dos documentos, né, isso desde a sua produção até a sua destinação final. Então, a governança documental em contexto público ela vai implicar, né, na garantia de autenticidade, integridade, acessibilidade e preservação dos documentos. Então, ela também está muito conectada às práticas arquivísticas, né, como gestão de documentos, né, gestão documental, né, como eu já disse aqui, né, a classificação dos documentos, a temporalidade, né, e a destinação dos meios, preservação digital e conformidade normativa e legal. E aí, só pulando um pouquinho, já no finalzinho aqui, essa governança, né, e aí pensando, né, no campo arquivístico, ela vai nos mostrar uma necessidade de consolidação dos instrumentos técnicos, né, para que se tenha uma governança documental estruturada e bem estruturada, chegamos a entendimentos que é necessário uma necessidade de consolidar os instrumentos técnicos para garantir a autenticidade, integridade e acessibilidade dos documentos, né? Um pouco que Belotto, Rousseau e Couder vai nos dizer nas suas obras. Bom, e aí o segundo marco, né, para essa pesquisa aí já é propriamente entender também mais sobre gestão acadêmica em programas de pós-graduação. Então, entendendo essa importância, né, a CAPES como órgão regulador da pós-graduação, né, e aí esse papel central da CAPES na estruturação dos programas de pós-graduação, e aí nós também entendemos que ela vai estabelecer, né, critérios de qualidade, né, por meio dos instrumentos principais, que é, aí, no caso, a ficha de avaliação dos programas de pós-graduação e o documento de área, né, que são aí os dois documentos principais que os programas seguiam, né, para poder fazer, né, a coleta dos dados e comprovar, né, os dados, né, a cada quadrienal a cada quadrienal da CAPES. E também a plataforma Sucupira, né, que é a plataforma de lançamento desses dados, obviamente. Então, esses mecanismos eles exigem registros documentais detalhados e padronizados, né, influenciando diretamente a organização administrativa dos PPGs. Então, a necessidade de atender aos critérios avaliativos ela vai reforçar a importância da gestão eficiente dos documentos acadêmicos, que devem funcionar tanto como instrumentos de conformidade, como apoio à produção científica e à memória institucional. Então, é pensar muito também nesse sentido, né? Que você está pensando, né, nessa produção desses documentos, claro, né, que de uma forma para você atender, né, as exigências, né, de um órgão regulador, mas muito mais do que você atender às exigências de um órgão regulador, é você entender que esses documentos, né, essa conformidade, ela está muito ligada também à memória, né, dos programas de pós-graduação. No caso aqui eu falo aqui do memória, mas isso está em todos os programas de pós-graduação. Então, aqui também tem um outro quadro também que nós também chegamos isso na pesquisa, né,
que são os principais instrumentos de avaliação, né, da CAPES e qual o objetivo de cada um. Então, você tem o objetivo da ficha de avaliação e o impacto que ela tem na gestão de documentos, assim como o documento de área e a plataforma Sucupira. Então, a gestão acadêmica ela vai envolver articulações entre dimensões pedagógicas, administrativas e políticas, né? Então, entendendo também que o coordenador ele assume, né, uma função estratégica, né? Tanto o coordenador também quanto a secretaria apoiando ali a coordenação, elas vão assumir essa função estratégica de mediar, né, essas demandas institucionais, legislações educacionais e objetivos formativos normativos dos cursos. Então, no entanto, vale destacar que esse papel é frequentemente limitado por estruturas institucionais frágeis, ausência, né, de formação específica e sobrecarga de tarefas que as secretarias e os programas eles enfrentam a todo tempo. Então, a construção de uma gestão acadêmica mais eficiente, né, isso no nosso entendimento, né, a partir das leituras, ela vai exigir um domínio, né, das normativas legais, né, e do alinhamento, né, com o plano de desenvolvimento institucional e a integração entre ensino, pesquisa e extensão de forma crítica e participativa. Então, aqui é um outro quadro também que também sintetiza bastante, né, a gestão acadêmica nos programas de pós-graduação. Então, você tem as dimensões ali, né, desde a natureza da gestão acadêmica, né, o papel do coordenador, os desafios estruturais que são apresentados, né, nessa gestão, as competências que são necessárias, a gestão da informação e dos documentos e o uso, né, da plataforma, o uso de plataformas e avaliação, né? E aí você tem ali também o conteúdo principal de cada um e tem também ali os autores também que fomos nos baseando e nos guiando, né, para poder entender como funciona essa gestão acadêmica nos programas de pós. Bom, e aí, trazendo um pouco também, essa pesquisa também ela foi nos levando também a outros caminhos também. Então, a gente conversa muito com os autores da arquivologia, mas tem também essa relação muito com a ciência da informação também. Então, né, fomos entendendo, né, ao longo do percurso, né, que essa gestão acadêmica ela está ligada a uma gestão da informação, do conhecimento e da memória institucional, né? O que memória nós estamos construindo, né, a partir da informação que nós estamos gerindo, do conhecimento que nós estamos realizando. Então, tem aqui também algumas definições, né, de gestão da informação, né, que refere-se, né, à administração dos fluxos informacionais, né, que vão sustentar os processos de decisão e governança documental. Então, tem aqui também os autores que vão falar um pouco sobre cada um. Gestão do conhecimento, né, que ela vai avançar a partir de uma noção de que a informação, né, quando você tem a informação, e aí quando ela é interpretada e socializada, ela vai se transformar num conhecimento, né? Então, você também tem alguns autores aqui, Nocano e Talcast, Levi e Oliveira, que vão explicitar bem isso. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. E, propriamente, né, a memória institucional, né, pensar nessa gestão de documentos, né, nessa gestão acadêmica, nos programas de pós-graduação, também muito pela perspectiva da memória institucional. Que memória institucional nós estamos construindo a partir dessa gestão? Então, né, entendendo, né, que corresponde ao conjunto de registros, documentos e normativas que testemunham a trajetória e a identidade de uma organização, né? E aí ela vai estar relacionada à capacidade de reter e transmitir experiências, garantindo, né, uma continuidade administrativa e uma legitimidade histórica. Então, foi até engraçado, porque no início, né, fui pensando muito, não, porque vamos com esse projeto pensar, né, em formas melhores de gerir, de gestão mesmo dos documentos, né, e de uma gestão acadêmica, mas aí foi me acendendo muito a questão da memória, né, que memória está sendo construída, porque a gente tem a tendência a pensar, algumas vezes, né, de que esses processos, né, embora eles sejam totalmente processos, né, que você lida com gestão de documentos, gestão acadêmicas, mas você também tem que pensar também nessa perspectiva, né, da memória. Então, isso foi, ainda mais, né, estando num programa de memória social, ouvindo muito, né, entendendo muito o que é a memória, e aí eu fui acendendo muito essa questão. Então, no contexto dos PPGs, nós vamos entender, né, a partir
dessa gestão acadêmica e dessa gestão de documentos, que preservar a memória institucional não é um simples ato de preservar os arquivos, né? Mas também é uma expressão, né, do percurso científico e formativo, né, que os programas, no caso, o Memória Social e outros programas, né, estão realizando, né? Então, e aí vai ser, né, tanto fundamental para a avaliação da CAPES, né, e aí para a transparência administrativa dos programas, mas principalmente também para preservar a identidade histórica e acadêmica dos programas, né? E aí, adiantando aqui um pouquinho, então, tem aqui uma síntese, né, do que é essa informação, do que é esse conhecimento, do que é essa memória. Então, entendendo que a informação ela organiza a experiência presente, conhecimento, né, se transforma em saber aplicável, e a memória ela vai preservar e projetar no tempo. Bom, e aí, vou passar aqui também rapidamente, também por conta do tempo, né, a contextualização institucional, né, que, enfim, nada mais importante do que você também entender o contexto de produção, né, que os documentos, né, eles são produzidos, né, utilizados. Então, a gente foi buscar também, né, buscamos também muito também o contexto histórico da universidade. Então, você tem o contexto histórico da universidade, né, desde a sua formação das federações das escolas federais isoladas do estado do Rio da Guanabara. E aí você tem, né, chegando até a consolidação da Unirio, né, como universidade federal, né, que foi acompanhada por esforços, né, de qualificação acadêmica, incluindo, né, a criação de programas de pós-graduação, como o PPGMS, que foi um dos primeiros programas de pós-graduação da Unirio, né? Então, você tem também o fortalecimento do corpo docente, a criação de núcleos de pesquisa, a articulação com redes acadêmicas, né, que vão ampliar a inserção da Unirio na produção científica nacional. E aí, entendendo o contexto da universidade, nós chegamos também ao contexto do programa de pós-graduação, né, em Memória Social. Então, aqui, né, vocês podem perceber que ele é marcado por 3 fases principais. Então, você tem uma primeira fase ainda na década de 80, né, que é a criação do programa, né, enfim, na criação na época, não enquanto Memória Social, mas ainda se chamando, né, mestrado em Administração de Centros Culturais, né, que a princípio surge, né, para atender ali também uma questão da própria universidade, né, que formava, né, os bibliotecários, os arquivistas, os museólogos. Então, ele surge muito nesse sentido naquele início, né, voltado mais para as questões relacionadas à gestão de acervos e instituições de memória. Em 95, você tem a primeira reformulação do programa, né, então ele deixa de ser simplesmente um mestrado em Administração de Centros Culturais, e se torna o mestrado em Memória Social e Documento, né? E aí você tem uma ampliação do foco baixo para o campo da memória, né? Isso é a dimensão social. E de 2005, né, até os dias atuais, né, a partir da criação do doutorado, ele adota, né, o nome de Programa de Pós-Graduação em Memória Social, e aí se consolida, né, né, nacionalmente, né, sendo o primeiro programa de pós-graduação no Brasil, vale destacar aqui também, né? Então tem essa importância. Deixa eu passar aqui. Então, ele está estruturado, né, numa área de concentração interdisciplinar, né, ele articula pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, tanto em temáticas de memória, patrimônio, espaço, linguagem, subjetividades. A consolidação do PPGMS é marcada pela atuação do corpo docente qualificado, pela articulação de redes de pesquisa e fortalecimento institucional. Então, no entanto, né, o crescimento do programa, né, ele vai mostrar também, foi nos mostrando muito na pesquisa, os desafios significativos para a gestão acadêmica desses programas. Então, esses aspectos vão revelar a importância, né, de aperfeiçoar a produção e o uso dos documentos, né, com vistas a garantir, né, tanto a eficiência administrativa, atender às exigências da CAPES, mas também de preservar a memória institucional do próprio programa de memória social, né? Porque nós estamos num programa de memória, então vamos pensar, além dessa questão de garantir uma eficiência administrativa e atender uma exigência da CAPES, mas também pensar como essa memória desse programa de memória social está sendo construída. Bom, e aí aqui, já avançando, vou avançar um pouquinho aqui, já para o diagnóstico, né, foi realizado. Então, o estudo ele pôde identificar desafios na produção e uso
em preservação dos documentos, né? Então, nós identificamos ao longo da pesquisa ausência na padronização, né? Sobreposição de registros e dependência, muitas vezes, de soluções improvisadas, né? Então, a ausência, né, de um programa de gestão de documentos estruturados, ela vai contribuir, né, para um desalinhamento, né, uma dificuldade no atendimento às exigências tanto da CAPES, né, quanto da própria universidade, né, de forma totalmente eficaz. Então, entre os principais problemas que nós identificamos neste diagnóstico foi a falta de diretrizes claras, né, quanto à produção e o arquivamento dos documentos, né, o acúmulo de papéis físicos, né, as dificuldades de acesso às informações, né, as informações do programa, e deficiências na preservação digital. Então, tem também um destaque aqui para a sobrecarga, né, que a gente pôde identificar, da secretaria e da coordenação também, de certa forma, que tem que lidar com essas demandas, né, sem a capacitação necessária e o suporte de ferramentas, né, arquivísticas adequadas. Então, esse diagnóstico ele vai finalizar com um quadro que eu vou apresentar em seguida, que vai evidenciar a diversidade tipológica dos documentos, né, que são gerados no programa. Então, o quadro ele também explicita os sistemas utilizados de gestão, apontando os problemas estruturais, identificando os atores envolvidos nas práticas. Deixa eu correr aqui, porque eu sei que o tempo está estou passando um pouquinho de tempo, mas vamos lá. Então, você tem aqui esse quadro, né, que vai ser uma síntese, né, dos documentos que são produzidos no Memória Social. Então, você tem os tipos de documentos, né? Você tem os sistemas, né? No caso, o SI, né? Que é o Sistema de Gestão Acadêmica da Universidade, a plataforma Sucupira, como eu já mencionei, o SEI, né? Que é o programa, que é o Sistema Eletrônico de Informações, né? Também utilizado por toda a universidade, né? Para tramitação de processos, e aí outros também sistemas, como o repositório Horus, e-mails, Google Drive e até mesmo as redes sociais do programa, né, que vai, né, seguir nesse fluxo comunicacional. Então, você tem os problemas identificados, e aí nós identificamos uma baixa adesão do SEI aos processos, né, que são realizados no programa de memória social, rastreabilidade, redundância e dispersão documental, né? Falha de capacitação técnica e armazenamento inseguro e informacional. E aí você também tem os atores envolvidos nesse processo, então a gente pensa também, tem que pensar também muito na questão de que esse processo ele não demanda apenas da secretaria e da coordenação, né? Também há uma participação massiva também dos docentes, dos alunos também. A gente teria que pensar aqui também numa gestão focada também nessas pessoas, né? Nesses alunos que vão produzir, né? Que vão produzir tanto academicamente quanto cientificamente, nos professores e no próprio colegiado que vai deliberar as ações do programa. Então, aqui é pensar numa gestão conjunta. Né? Deixa eu adiantar aqui mais um pouquinho. Então, nesse contexto, né, a partir dessa sistematização, entende-se que a construção de um plano, né, para aperfeiçoar a gestão dos documentos no PPGMS pode considerar não apenas as demandas normativas da CAPES e da Unirio, mas também as especificidades acadêmicas e administrativas do programa, né, bem como a preservação da sua memória institucional. Então, esse plano, né, nós chegamos ao entendimento de que ele vai contemplar o uso estratégico do SEI, né, que é a principal plataforma da universidade, né, dos órgãos, né, públicos, né, vamos dizer assim como um todo, e ele pode apontar também, né, e uma coisa que ficou latente, né, uma necessidade, né, de integração. A gente sabe que é difícil pensar nessa integração, mas isso ficou muito claro, assim, né, uma necessidade de integração dessas plataformas na universidade para que você tenha uma gestão ali de documento ali mais enfim, mais integrada, né? Vamos dizer assim. Então, deixa eu passar aqui. Então, já chegando no plano, então o estudo ele, né, identificou esses fragmentos, né, e essa falta de integração de sistemas.
Então, diante disso, né, a gente propôs, né, um plano para estruturar e qualificar a gestão de documentos, né, com base, né, tanto nas normativas da CAPES, da própria universidade e, né, na legislação arquivística brasileira. Então, esse plano, né, nós entendemos que ele visa, né, garantir a eficiência e a eficácia da produção, tramitação e arquivamento dos documentos acadêmicos, né, sempre com foco nessa rastreabilidade, nessa autenticidade e transparência dos atos administrativos. Então, ele também está muito alinhado, né, ao Estatuto Regimental e Resolução da Unirio, né? Aí você também, a nossa preocupação também foi muito pensar também, tanto nas leis, né, 2.527 de 2011, né, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 8.159, né, que vai tratar da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e o Decreto 8.539 de 2015, que dispõe, né, sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo, né? E aí reforçando, né, mais uma vez o papel do SEI como sistema oficial de gestão de documentos. Então a proposta, ela vai, né, esse plano, né, ela vai estar fundamentado em sete propostas. Esse plano vai estar, né, preparado, né, enfim, em 7 pontos principais, né? Que aí eu vou apresentar aqui já no próximo quadro, que aí vai ser esse, enfim, esse aqui, ó. Deixa eu ver só se eu aumento aqui um pouquinho. Ah, beleza. Eu não comentei demais. Então, você tem essa proposta, né, de aperfeiçoamento da produção documental muito baseado nessas 7 propostas. Então, a primeira delas, né, seria uma formalização das atividades deliberativas do colegiado, né, via processo anual no SEI, né, então sempre tendo o SEI, né, como essa plataforma para nos ajudar nessa gestão integrada. Então você tem o eixo principal, né, uma gestão colegiada, o instrumento de registro, né, que é o processo do SEI, e a finalidade institucional que é garantir o registro, né, da estruturação das deliberações e documentos decisivos. Então, a segunda proposta, a adoção de transparência, né, ativa, por meio da disponibilização das atas do colegiado, né, entendendo que esses documentos são importantes, né, pois eles vão definir todas as ações que estão sendo tomadas no programa. O terceiro, abertura de processos no SEI para comissões, né, vinculação ao ciclo avaliativo da CAPES. O terceiro, a homologação e registro sistemático, né, dos programas, das disciplinas, né, entendendo muito também nessa perspectiva também das disciplinas que são oferecidas nos programas. O quinto, né, a quinta proposta, a formalização, né, dos projetos de pesquisa dos professores, né, dos programas, do programa de memória social, coleta digital. Opa, Paulina levantou a mão. Só para te avisar que só mais 3 minutinhos. Tá, perdão, vou correr aqui, perdão. Então, continuando, né, a 7ª proposta, a coleta digital, né, e a homologação do colegiado, né, planejamento e relatório de atividade discente. A última é o monitoramento da atuação docente, né, com dados formalizados no SEI pelo colegiado. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, só para... Então, né, as 7 propostas, elas, né, estão delineadas, né, e elas vão ter uma articulação, né, entre inovação tecnológica e boas práticas arquivísticas, né, com as necessidades específicas do funcionamento acadêmico do PPGMS. Então, elas vão apontar para uma mudança de paradigma, né? Então, a gente sai um pouco da informalidade, né, daquilo que a gente já vem enfrentando há algum tempo, né, e dessa dispersão documental, né, e aí vai partindo já para um modelo baseado, né, na sistematização, na validação colegiada e na gestão que é baseada em evidências, né? Então, além disso, alinhar essas diretrizes do Arquivo Central da Unirio e aos critérios da CAPES, né, o plano ele vai potencializar um desempenho do programa, né, nos processos de avaliação, né, assegurando assim a legitimidade das informações produzidas e ampliando também a capacidade de planejamento e prestação de contas. Então, nós consideramos, né, por fim, que o plano ele vai representar um avanço estratégico, né, rumo à institucionalização das práticas informacionais, contribuindo assim para a avaliação da CAPES, a governança universitária e a consolidação da memória institucional que está sendo construída no programa de memória social. E aí também reforçando também que o papel estratégico, né, dos arquivos universitários como patrimônio cultural, né, ao evidenciar, né, que a sua gestão
ela vai contribuir não apenas para uma eficiência administrativa, mas também para a salvaguarda como eu já disse, né, dessa memória institucional, né, dessa identidade acadêmica que o programa possui. Então, é muito nesse sentido. As considerações finais já. Então, a pesquisa nela pôde demonstrar que a produção documental nos programas ela está associada, né, a uma complexidade das atividades administrativas e acadêmicas, né, especialmente diante dessas exigências da CAPES. Então, constatou-se ainda uma ausência, né, na padronização dos procedimentos e instrumentos técnicos, né, que nós já estamos num processo, já iniciamos um processo, né, para melhoria, né, junto à coordenação do Programa de Ajuda Social, nós já começamos a conversar e a nos mobilizar para pensar nessa gestão, né, alinhada a esses princípios. Então, isso vai reforçar, né, uma necessidade de tratar os documentos, né, então, voltando, né, constatando, né, essa ausência na padronização dos procedimentos e instrumentos, que compromete, né, a fluidez dos processos, a preservação da memória e o cumprimento das normas. Então, né, como eu disse, né, isso reforça uma necessidade de tratar os documentos não apenas como burocracia, né, mas como ativos estratégicos na gestão e enfim, no registro desses dados. Então, né, foram identificados pontos críticos, né, como eu já disse aqui um pouco, né, nos fluxos documentais, né. Então, né, aí vai o destaque aqui para algumas necessidades, né, que é a capacitação contínua dos atores envolvidos. Então, é pensar na capacitação da secretaria, da coordenação dos docentes, tentar integrar esses atores nesse processo, necessidade de integração dos sistemas de informação e articulação entre os setores da universidade. Então, a pesquisa ela fornece subsídios, né, para que outros programas e setores acadêmicos, tanto da Unirio, mas também acreditando em outras universidades, né, federais, possam, né, replicar e adaptar, né, esse plano de acordo, né, com as suas realidades. Deixa eu passar aqui, acho que já estou terminando. As referências bibliográficas que, enfim, conduziram tanto essa apresentação quanto o estudo. Deixa eu seguir aqui, deixo aqui o meu muito obrigado. Desculpe a todos pelo tempo que estourou, imagino eu, meu contato aqui, e acho que por hora é isso. E desculpa mais uma vez. Obrigada. Imagina, nós que agradecemos aí pela partilha, né? E eu acho que é isso. Acho que um ponto assim dessa questão desse plano de gestão de documentos é interessante, mas eu acho que, por exemplo, diferente como ocorre com as bibliotecas, que é item de avaliação, né, inclusive nessas notas, né, de credenciamentos dos cursos, deveria ter a mesma coisa com arquivo, porque, assim, por exemplo, a gente tem 10 arquivistas para dar conta de toda a documentação da universidade. Ainda assim, a gente tem algumas que estão cedidas, né, umas que estão afastadas para cursar programas de doutorado, né, como o exemplo da Alice, né, então isso acaba fragilizando um pouco a gente, né, nesse viés, né, de uniformização e para dar conta, né, de todos esses documentos. O próprio arquivo, né, do CCH, né, agora a gente está sem arquivista, né, à frente disso, né, mas muito importante essa sua pesquisa, né, nessa perspectiva de pensar, né, num plano, né, de gestão, né, desses documentos, né, da pós-graduação, né, tendo como estudo de caso o PPGMS Unirio. Temos alguma pergunta, Fabiana? Pergunta não temos, o pessoal agradeceu muito. Em nome do Arquivo Central, eu também agradeço muito você ter feito esse plano. Mas eu abri a câmera, gente, eu sou a arquivista Fabiana, coordenadora do projeto, sou uma mulher branca, estou usando um óculos com armação. Ele é um pouquinho vinho, mas aqui está parecendo marrom, meus cabelos são castanhos até os ombros. Estou fazendo questão de gravar essa consideração, porque Lucas faltou um contato mais direto com o Arquivo Central para aprimorar o seu plano. Digo por quê? O Arquivo Central é gestor do SEI, tá? Que está sendo implantado em 2022. Poderia te ajudar para ver quais questões mesmo são registradas no SEI. A Paulina é uma das gestoras, inclusive, especialmente para a escolha das tipologias que entram no sistema. Mas não é sobre isso exatamente, não. Isso é porque você colocou mais ao final. O que me ficou mais chocada é que eu não tenho chegado para você, e estou fazendo questão de gravar isso, uma visita técnica que já foi realizada, tá, em 2018 ao PPGMS. Para o quê? Já ajudá-los no arquivamento corrente, nas transferências e nos recolhimentos para o Arquivo Central. Tá? A equipe do Arquivo Central, ela
Entre sessões e não sessões, ela no total tem 10 arquivistas, né? Alguns cedidos, é claro, com uma quantidade menor, mas esse trabalho já foi tentado fazer junto com o PPGMS, tá? Por isso que eu estou fazendo questão de gravar e depois eu vou cancelar a gravação para dizer o que eu não posso gravar, tá? Para dizer por que, provavelmente, essa visita técnica não foi adiante. Aí isso fica para depois. Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês a visita técnica em específico do qual estou falando. Vai ficar gravado mesmo, tá, pessoal? Deixa eu ver se está conseguindo visualizar, tá? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Seria essa aqui. Essa é uma visita técnica que foi realizada no dia 18 de junho de 2018, tá? Foi feito o contato lá. Foi enviado, inclusive, para esse e-mail aqui da secretaria, essa visita técnica. A gente tem um padrão no arquivo central que apresenta a documentação, que a gente encontra, o que a gente consegue ver lá na hora, tá? Então, esses são os documentos que foram encontrados no dia, o período, tratamento proposto, tá? Nesse contato, o que é sugerido para procedimentos já com a unidade. Lembrando que muitas das visitas técnicas que a gente faz, a gente se propõe também a dar os primeiros passos com os integrantes da unidade, tá? Então, ela foi enviada em julho, tá? Foi enviada em junho mesmo. Foi assinado pela arquivista Jane Conceição de Oliveira, que era arquivista do CCH na época, tá? Ela já foi para outra instituição. E por mim mesma, por isso que eu estou fazendo questão de estar apresentando e gravando. Então, os primeiros passos de tratamento da documentação do PPGMS já tinha tentado iniciativas em 2018. Agora eu vou cancelar, porque eu vou falar o que não pode estar gravado, fazendo questão de falar que tem essa parte. Tá bom. Então, continuidade, né? Vamos passar agora a palestra, né? Plantas de obras de artes especiais do DRRJ, né, Patrimônio Documental e Conservação, que vai ser apresentada, né, pelo Gerson Marcelo da Silva Zacarias, né, que é mestre pelo Programa de Gestão de Documentos e Arquivos, na PPGA Rio, bacharel em Arquivologia, né, pela Universidade Federal Fluminense, atua no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na seleção e avaliação de documentos para aplicação de tabelas de temporalidade de documentos. Atuou, né, como arquivista associado à Rede Ferroviária S.A., Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DRRJ, e Museu Nacional de Belas Artes. Obrigada, Marcelo, pelo aceite do convite, e passo a palavra para a sua explanação. Bom dia, obrigado, agradeço a você, Paulina, Fabiana, pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Cumprimento os colegas, Tayana, Lucas e Alice, pela apresentação que eles fizeram, e estou aqui para fazer a minha também. Vou fazer minha autodescrição agora. Eu sou um homem negro, tenho uma cabeça raspada, uso óculos, estou vestindo uma camisa verde de manga comprida, uma camisa verde musgo. Tá? Então, vamos começar com a apresentação. Gente, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que isso é uma síntese do meu trabalho, né? O trabalho é muito complexo, o trabalho é multidisciplinar, então ele é uma síntese do que eu apresentei na minha defesa, tá? Para o programa de gestão de documentos e arquivos do BPGA, agora em setembro deste ano. Pode passar, por favor. O meu tema é sobre plantas de obras de arte especiais do DRRJ, Diagnósticos e Diretrizes de Conservação. Esse tema foi relacionado porque é um tema muito, muito atual, ele é multidisciplinar, como eu falei, e eu achei algo muito curioso sobre esses arquivos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso eu peguei essa parte entre 1940 e 1980, porque é uma documentação cujo Rio de Janeiro estava fervilhando em termos de arquitetura e urbanismo nessa época. A gente saindo de um contexto de capital, e é um contexto muito transformador em termos de arquitetura e de viação para o estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Então, vamos falar de patrimônio, né? Bem importante. Patrimônio público é um conjunto de todos os bens, direitos e valores pertencentes ao Estado, governos e órgãos públicos. Sua natureza é coletiva.
existem para atender ao interesse público e garantir o bem-estar social, abrangendo desde bens materiais, prédios, estradas e financeiros, recursos até bens culturais e naturais. A Alice também falou sobre engenharia aqui na apresentação dela. É muito importante que realmente abrange isso tudo. Pode passar. O acervo de plantas de obras de arte especiais configura um patrimônio documental de inegável valor histórico. A preservação sistemática deste material é imprescindível, pois guarda um saber-fazer da engenharia e da arquitetura de forma quase artesanal. Esqueci de um pontinho ali. A questão é que, do que eu vou falar, essas plantas que a gente vai mostrar, vou mostrar para vocês agora, são de obras de arte, são de viadutos, de pontes, que elas foram construídas em outra época, em outro contexto. Então, cabe a gente preservar, porque há um saber fazer ali. Hoje a gente vê que tudo é muito patrimônio, tudo tem a ver com saber fazer. Hoje a gente vê que tem o acarajé, a feijoada, é aquele saber fazer específico que torna aquele objeto único. E não é diferente dessa planta de obra de arte especial. Não são plantas de arquitetura comuns, mas sim de obras que vão se perpetuar por mais tempo do que prédios e casas, digamos assim. Pode passar. Vamos falar de uma planta de engenharia, né? Vocês estão vendo que eu estou subindo, estou lá no alto, estou entrando aqui quase na espécie documental, mas não vou entrar, vou ficar pelo tipo. A planta arquitetônica é uma representação gráfica em escala de um projeto ou parte dele, que mostra de forma detalhada e organizada disposição, dimensões e características técnicas de uma obra ou estrutura, como edifícios, pontes, estradas e fundações. Tá? Isso aí está na NBR 6492. Pode passar. Agora sim, chegamos ao nosso objeto, a obra de arte especial. Tá? O que são obras de arte especiais? São estruturas projetadas para superar obstáculos e facilitar o acesso ou passagem em diferentes contextos. Cada tipo de obra de arte especial possui uma função específica de acordo com o obstáculo a se transpor. A princípio, vocês não estão entendendo nada, mas vão entender no próximo slide, por favor. O que são obras de arte especiais? Túneis utilizados para transpor montanhas, formações rochosas e outros obstáculos subterrâneos. Pontes. As pontes são projetadas para a transposição superior de rios, braços de mar e outros corpos d'água. As pontes são essenciais para conectar áreas separadas por água. Viadutos são estruturas construídas para transpor vales e outras vias ou depressões do terreno. Notem que pontes e viadutos não são a mesma coisa, tá? Embora para a gente tudo é ponte, mas na verdade não, porque aí está a especificidade do negócio. Uma estrutura de uma ponte é diferente porque ela está num braço de água e do viaduto nem precisa, né? E, por último, as passarelas. Essas são estruturas destinadas exclusivamente à passagem de pedestres. Então, do que eu vou falar? Eu vou falar sobre as plantas destas obras de arte aí que vocês estão vendo. Pode passar. Aqui, né, temos a conformidade legal, temos a legislação que nos ajuda ao porquê de preservação, 8.159, que todos nós conhecemos, né? Consideram-se, não vou falar tudo, mas consideram-se arquivos para fins desta lei o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos. É aí que interessa para a gente, né? Que eu vou falar sobre o departamento, sobre as plantas do departamento de estradas. Então, dentro do conjunto das atividades deles, está previsto eles, durante essa época, entre 40 e 80, eles construíam estradas, e isso aqui vai as pontes e as passarelas e tudo mais. Então, eles precisam guardar, porque é objeto, é atividade fim deles. Tá? Do outro lado, temos o manual do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Toda a documentação técnica deve ser arquivada em conformidade com as diretrizes do DENIT. O DENIT é um órgão, uma autarquia federal, mas é só para a gente entender o contexto de legislação e normas. Né? O órgão que eu pesquisei, ele está no Estado, não está na União,
mas é só para a gente entender a conformidade legal. Pode passar. Aqui temos outras normativas do DENIT também, todos os documentos e projetos originais de obra de arte devem ser arquivados em local apropriado, em formato físico e digital, e devem estar disponíveis para as futuras inspeções. Opa, é aí que a gente começa inspeções, manutenções corretivas e preventivas. Temos aqui o manual do DR São Paulo. Plantas originais são documentos essenciais para análise de segurança, de estrutura, de reforços. E, por último, a 9452, o registro técnico da obra, plantas, memórias e projetos deve ser mantido durante toda a vida útil da estrutura. Ou seja, eu parti a princípio da 8.159 e agora já estou falando especificamente dos órgãos que tratam sobre engenharia. Então, a gente já tem um contexto aí que esses documentos são patrimônio e eles devem ser preservados. Pode passar, por favor. Então, temos aqui agora o objeto, né? Matéria sobre sinistros em obras de arte especial. A matéria da esquerda é muito interessante. Ele está até no livro da arquivista, o nome dela é Lívia de Oliveira Job. Depois, se vocês quiserem, ela é uma arquivista do Departamento de Estradas do Rio Grande do Sul e ela fez o trabalho dela de graduação sobre os documentos desse departamento, né? E ela levantou essa informação aí. Projeto de viaduto da direita, projeto de viaduto some e prefeitura recorre a acervos até da viúva de engenheiro. Então, para vocês verem como é que são as coisas no Brasil, né? A gente ri, mas o negócio é complicado. No final do ano passado, não sei se vocês souberam, mas teve uma questão que caiu uma ponte, né? Todo mundo viu isso. Caiu uma ponte entre o Maranhão e Tocantins no final do ano, quase no Réveillon. E essa ponte ligava dois estados, é uma ponte muito grande e muitas pessoas morreram. Então eu recolhi essa matéria e saiu o laudo sobre isso. Então a Fabiana vai colocar agora, vai parar a gravação e vai colocar um vídeo sobre o laudo que saiu da Polícia Federal, que isso foi noticiado no Fantástico agora há pouco, tem uns 2 meses. Aí a gente vai parar a gravação. Pode continuar. Então, isso aí foi o que para vocês entenderem, isso aí eu já tinha começado a minha pesquisa, tá? Aconteceu agora no final do ano, eu já estava com a pesquisa encaminhada, mas para vocês verem que isso acontece, né? E não são poucas vezes. E o que o perito da Polícia Federal disse? Que ele não encontrou os originais. A gente precisa dos originais para entender como é que essa ponte era, porque você faz uma ponte há 60 anos e ela sofre mudanças, ela sofre alterações, conforme o tempo vai passando, como foi mostrado aí. Até o uso da ponte mudou. Então, quer dizer, a ponte era de concreto e não tinha asfalto, então foi alterada a composição da ponte, foi colocado concreto, asfalto, e caminhões mais pesados começaram a utilizar essa mesma estrutura. Pode passar, por favor. E isso acontece aqui no Rio de Janeiro também, né? Temos aqui o relatório do TCM, aponta viadutos em estado precário, coisas que vocês já viram, a gente que anda no Rio de Janeiro sabe disso, né? E na figura do centro, está dizendo que foram avaliados riscos de ruptura no viaduto Mestre Cartola, passarela em frente ao Hospital Salgado Filho, passarela próxima à instalação do metrô Del Castilho, viaduto de Engenheiro Oscar Brito, passarela Rua Rodrigues Campelo, viaduto de acesso à linha vermelha, Ponte Velha da Joatinga. Ao lado temos aqui o Tribunal de Contas do município aponta riscos de passarelas e viadutos no Rio, confira quais são eles. Essas duas matérias são de épocas diferentes, 19 e 23. Só que esses relatórios, eles são os mesmos. Então, o TCM ele tem uma comissão que avalia isso dentro do município, não é nem do Estado. Tá? Dentro do Estado nem existe esse tipo de coisa do jeito que a gente imagina. Então, temos aí muitos riscos de passarelas e pontes que podem sofrer algum tipo de dano, né, de conservação. E para isso a gente precisa das plantas para poder conhecer e fazer a manutenção dessas obras. Pode passar, por favor. Então, eu fui ao arquivo do Departamento de Estradas para ver se essas plantas estavam disponíveis, né? Qual é o estado de conservação delas, se elas estão
servindo à administração, se elas poderiam ser utilizadas para a manutenção de tantas e tantos viadutos, pontes e passarelas que a gente tem aqui. Já sei que está acabando o meu tempo. Já vou adiantar. Então, eu fui lá e fiz um diagnóstico para saber como é que está o andamento disso aí. Né? Eu trabalhei lá, mas não exatamente com esse acervo. Trabalhei lá há mais de 10 anos, mas em outra área. E quando eu descobri esse acervo de plantas, eu realmente fiquei muito impressionado, porque são coisas muito, muito interessantes. Pode passar, por favor. Então, aqui vocês têm, aqui, eu coloquei um viaduto de acesso à Estrada do Pedregoso. Isso aqui é um detalhe, né, sobre um guarda-corpo, aquela parte de metal que vocês veem de uma ponte, do viaduto. Né, tem toda uma estrutura de metal que você tem que colocar em cima. Ao lado tem a antiga passarela Caracol de Bom Sucesso, que não existe mais, já foi demolida. Mas você precisa manter esses originais, porque caso você precise fazer uma outra em algum lugar, você tem estrutura aí. Pode passar. Aqui temos um projeto geométrico do viaduto de Maria Paula em Niterói. A foto da direita é só uma planta, né, e a foto da esquerda é todo o conjunto. Então, nós temos, né, o departamento tem todas essas plantas lá e elas estão disponíveis, e algumas em um estado de conservação um pouco melhor do que outras. Pode passar. Só que aí, claro, nós temos as coisas bonitas, mas temos as coisas feias também. Então, temos plantas enroladas, amassadas, dobradas, rasgadas. Eu não trabalho nesse órgão, né? Eu só fui lá para realmente conferir. E eu acho que assim, é um trabalho muito interessante, é um acervo muito rico que eles têm, isso é um patrimônio. Só eles que têm isso, a prefeitura não tem cópias em nenhum outro lugar. Tá? Toda vez que é necessário, eles pegam lá, só que não tem um tratamento arquivístico necessariamente condizente com aquilo que o documento de convenção merece ou precisa. Pode passar. Tá, aqui a gente tem a mapoteca vertical, né? Essas plantas estão aí do lado esquerdo, tem uma mapoteca, a gente abre, meio efeito sanfona, e do lado direito a gente tem umas plantas enroladas dentro do armário. Então, no centro da foto tem um arame, né? O armário não fecha, então tem um arame para evitar de que esses rolos caiam. E é isso que o pessoal pode fazer. Quando eu trabalhei lá, nesse departamento, em outra área, esse arquivo ocupava a metade do andar. Hoje ele ocupa 1/3 do andar. Então, o espaço é muito pouco para muito documento. E não há, assim, por parte da gestão do Estado, um programa de conservação para que a gente possa ampliar a vida útil dessa documentação. Mas ela é única, não tem em nenhum outro lugar. E ela é sempre bem consultada, está em estado de conservação bom, em relativo a outros que a gente vê por aí. Só que todo mundo tem isso, né? Não é só o Departamento de Estradas do Rio de Janeiro. Todos os estados têm. Então é importante a gente ter políticas sobre isso também, políticas sobre conservação. Pode passar. Aqui são fotos do arquivo, né? Como eles perderam um pouco de espaço, vocês veem que não é um lugar muito adaptado para isso. Então temos uma geladeira, tem até lá, vocês verem no lado, na foto da esquerda, tem até uma flor, tem uma garrafinha de azeite, né? Bem interessante isso dentro do arquivo. Tem uma televisão para poder passar o tempo, né? O pessoal trabalha lá. Esse arquivo não tem arquivista, né? Tem servidores do próprio órgão que trabalham lá há muito tempo. E ele está organizado, ele está catalogado, só não está digitalizado e nem vai ser. Do lado direito, eu gosto muito dessa foto. Você tem uma planta em cima de uma planta. Então, isso quer dizer muita coisa. Pode passar. E o que eu sugeri? Sugeri um plano de conservação, tá? Abordando, primeiramente, um diagnóstico para fazer com cada documentação, para fazer aquela ficha de conservação individual de cada obra, para ver se para avaliar, porque tem umas que precisam de alguma intervenção, outras não, né? Solicitei também mudança de um local. Eu sei que eles têm um local com mais espaço que não está sendo utilizado, porque esse espaço que eles estão agora realmente é muito pequeno. Aquilo tudo que a gente conhece de armazenamento e acondicionamento, colocar em tubos, isso tudo que a gente conhece, mas eu fiz uma proposta específica para eles e para essas obras de arte, não abrangendo todo o arquivo,
até porque tem outros documentos lá, mas que possa ser viável. Não adianta a gente também falar que todos nós sabemos o que tem que ser feito, todo mundo conhece os cadernos do CPBA, a gente trabalha com isso há muito tempo, mas às vezes fica inviável para o órgão, porque o que a gente sofre hoje é uma, vamos dizer assim, a gestão do Estado, ela está mudando muito. Nós temos um Estado mínimo para algumas coisas. Então, o que acontece? O próprio órgão que eu fui visitar, o próprio prédio, o edifício, ele não pertence só ao departamento. Ele é um prédio do Estado. Então, o Estado já está tomando, né, esse patrimônio da instituição, da fundação, e colocando outros órgãos ali dentro. Então, não dá para a gente também fazer aquilo que a gente quer. A gente tem que fazer aquilo que dá para fazer, segundo as características da documentação que a gente está encontrando. Tá? Então, eu fiz um plano básico para eles e para essas plantas que não causassem muito impacto financeiro, principalmente, e de espaço. Pode passar. Então, integração, uma coisa que a gente falou aqui, Alice e Lucas também falaram sobre isso, sobre normas. Né? Há uma necessidade urgente de definir diretrizes e normas em conjunto para a guarda desses acervos, integrando órgãos produtores, custodiadores, arquivistas, entidades civis e de classe para que os documentos não sejam meramente registros arquivados em instituições, e sim parte de um processo de construção e conservação de patrimônio público. Esse trabalho é um multidisciplinar e ele envolve muita gente, ele envolve a administração pública, arquivista, conservadores, no sentido de que assim, a gente tem as normas que a gente viu ali no início, que eu mostrei para vocês, mas as pessoas não trabalham em conjunto. Então não adianta, a gente não quer saber de quem é a culpa, não é? O objetivo não é esse. O objetivo é que do meu trabalho mostrar que essa documentação existe, é importante e é importante para todo mundo, não só para o arquivista. Eu não fiz um trabalho exatamente com um problema do meu local de trabalho, né? O que me levou a fazer esse trabalho foi o medo de acontecer aquilo ali. Porque eu trabalho atualmente próximo à Leopoldina e eu pego uma passarela que está prestes a cair. A passarela ela foi reformada, mas na verdade só pintaram. Né? Então, a minha pergunta foi, se precisarem da planta, será que isso vai estar disponível? Então, por isso eu fui caçar o departamento. Então, falta integração, né, quanto a isso. Nós precisamos conversar com todos os entes, e digo mais, porque não é só esse departamento, como eu falei. Todo mundo tem isso, todas as cidades têm. E eu coloquei o meu contexto entre 40 e 80, porque era uma época em que nós tivemos muita infraestrutura de obras. Se vocês derem uma olhada na cidade, os viadutos que foram construídos agora, eles são de perfis diferentes, eles têm mais ferro e menos concreto. Os viadutos e pontes que foram construídos na década de 50, 60, são viadutos exclusivamente de concreto. Então, o modo de fazer, como a gente falou lá na frente, ele está intrínseco aí. Né? O conhecimento. Se você pegar um aluno de arquitetura, de engenharia, ele vai olhar para aquela obra com outros olhos. Ele fala assim, nossa, que coisa diferente, como é que eles fizeram isso, como é que eles apontaram para esse tipo de coisa. E você precisa manter essa documentação para tudo, principalmente para manutenção. Mas ela também é objeto de estudo, né, dos alunos, de pesquisa, de reportagem também, até por questão do conhecimento desse tipo de planta. E a gente não está falando nem só disso, esse universo é muito grande, porque eu estou falando só sobre obra rodoviária. Mas existe também as obras de arte ferroviária, que eu não estou tratando aqui, e nem sobre outros órgãos. Então, isso vale para trem também, vale para ferrovia também. Só que a ferrovia é uma outra situação. Aí alguém pode me perguntar, pô, Marcelo, por que você não fala mais a ponte Rio-Niterói? Então, a questão é que a ponte ela já surgiu em outro contexto. Ela é uma via pedagiada, então o governo já controla ela já nasceu diferentemente das outras, até pelo pedágio. Né?
Então, o que eu estou falando são mais essas vias urbanas, por exemplo, essa que vocês viram no vídeo, é uma rodovia estadual. Ela liga 2 estados, mas não há um pedágio ali e a gente não sabe quem é que toma conta daquilo ali. É claro que é o DENIT, né? Se vocês quiserem ver a reportagem na íntegra, vocês vão ver que é o DENIT que toma conta de tudo. Mas não há uma integração sobre isso. Quem é que tem que guardar essa documentação? Então, eu entrei em contato com o DENIT, entrei em contato com outros órgãos para ver se há uma legislação que obriga os órgãos a manter isso em condições. Lá no DR, está bem, está legal, mas será que todos os outros estão? Será que em todos os outros estados a gente sobe isso para nível nacional e as coisas vão ficar piores? Mas, enfim, eu estou falando só do estado. Isso é só para vocês entenderem a quanto anda a nossa cidade. E eu só estou falando de coisas aqui da cidade, embora o órgão ele trate da documentação do estado inteiro. Pode passar. Então, para a gente terminar, a correta conservação e tratamento arquivístico das plantas de obra de arte transcendem o mero cumprimento de prazos administrativos. Essa preservação, se bem utilizada, pode ajudar na melhoria da mobilidade da sociedade e, para além disso, com a segurança da população e defesa civil. O que eu quero dizer com isso? Como eu dei algumas pistas anteriores, esse trabalho não é só para mim, arquivista, não é só para a Fabiana, não é só para a Paulina, não é só para a Unirio. Todo mundo usa ponte, todo mundo usa viaduto. Então, manter essa documentação né, em condições de ser consultada. Não vou falar aqui sobre digitalização, isso é bobagem, no sentido de que a documentação até que está em bom estado de conservação, a maior parte. Tá? Mas isso não quer dizer que você não possa melhorar. Você a gente pode digitalizar, a gente pode criar algum ambiente que elas possam durar mais tempo, digamos assim, ter uma vida útil extensa. Mas isso o Estado tem que querer, as entidades têm que querer. E nós, arquivistas, também temos que pressionar para que isso aconteça, porque não é só um documento, mas assim, ele está dizendo respeito a uma obra que toda a população usa. E é muito fácil, na hora que a ponte cai, perguntar sobre a documentação. Aí é muito fácil, quando há um acidente, dizer, igual a Polícia Federal acabou de dizendo no laudo, nós não tivemos acesso, nós não temos. Realmente, foi o que ele falou, não tinha. E quem deveria ter? E quem deveria guardar? Não se trata só de legislação. No meu trabalho, eu falo um pouco sobre tudo. Eu falo sobre o órgão, eu falo sobre a legislação, mas eu falo também sobre a conservação. É um pouco de tudo. Então, como eu apresentei um pouco disso tudo, a minha banca falou assim, você tem um bom trabalho em mãos, mas a gente quer que você separe. Então, o que seria um produto acabaram virando 3. Então, eu tive que fazer o diagnóstico separado, fiz um plano de conservação específico para a instituição e acabei fazendo também um artigo, no caso, para ver que a responsabilidade de manter isso tudo. Então, acabou sendo 3 produtos. E eu ainda estou pesquisando algumas outras coisas, apesar de ter terminado o trabalho. Então, é só para a gente entender que essa pesquisa, esse trabalho, vai muito além só do documento. Ele envolve a vida de todo mundo. É uma questão de segurança. E até porque, como eu disse, não há um outro órgão que tenha isso. Uma das coisas mais interessantes que eu vi lá, tem muita planta. É que não há cópia em nenhum outro lugar. Todas as vezes que a prefeitura ou a empresa que está precisando da documentação, ela vai lá e tira a cópia. Marcelo, mas o que acontece agora? Então, só para vocês entenderem, para eu amarrar isso tudo, o Departamento de Estradas hoje, por uma questão de Estado, isso na infraestrutura do Estado, ele não faz mais estradas, ele não constrói mais estradas, ele não faz mais pontes.
né? Até por isso que é interessante, é mais fácil manter o acervo, porque é fundo fechado. Então, em termos de recursos, se gasta muito menos para manter, né? Até se, não vou digitalizar, dá para conseguir manter porque é fundo fechado, não vai aumentar, porque a partir de 90 começou-se a usar já a parte de digital. Então, começou-se a usar CAD. Então, uma ponte que é feita hoje, um viaduto, ele já é feito a documentação toda eletrônica. E não é o DR que faz, é a empresa contratada, tudo é terceirizado. O Estado jogou essa responsabilidade para outras pessoas. Só que essa documentação antiga da época deles está com eles. A documentação nova, né, que as empresas que constroem, que desenham, fazem, não se sabe para onde vai. É óbvio que uma cópia tem que ficar com o departamento para que eles possam aprovar, né? Mas aí a gente está falando tudo. Olha quanta documentação a gente tem. Só os projetos de engenharia e a documentação de vistoria. Então, só para vocês entenderem, o universo é muito grande. Pode passar. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que eu tenha ficado dentro do tempo. A minha bibliografia está aí. Eu falei também sobre o trabalho da Lívia, que vocês podem consultar, está aqui no meio da bibliografia. Ela ganhou o prêmio de melhor monografia de graduação do Arquivo Nacional em 2021. Tá? E ela fala sobre o Departamento de Estradas lá do Rio Grande do Sul, onde ela é arquivista, e ela é arquivista e bibliotecária, e ela trabalha lá, ela fez o trabalho do TCC dela sobre toda a documentação que está lá. Eu estou fazendo sobre uma espécie específica. Tá? Eu nem conhecia muito o trabalho dela, porque o livro dela foi publicado em 23 eu já estava no programa de mestrado, então foi muito interessante ver que tem outras pessoas, tinha uma outra pessoa falando um pouco sobre isso, me introduzindo, né, na seção de transporte. Como eu disse, eu não trabalho neste órgão, né? Então, a minha pesquisa ela é muito interessante nesse sentido. Não é um problema que eu quero resolver, que está nas minhas mãos, mas eu divido isso com vocês todos e que a gente possa também ver, pesquisar mais sobre isso, porque na hora que acontece um sinistro, né, talvez, né, alguém queira imputar a culpa no arquivista, vamos dizer assim, ou em um órgão específico, mas que não há uma legislação, não há fontes para que esses documentos sejam guardados. Até dentro do próprio departamento, não há política para que a vida útil deles seja ampliada. Mas devo dizer aqui categoricamente, eles estão em muito bom estado de conservação. Isso que vocês viram aí, os documentos meio rasgados, é uma pequena parte. Mas, por outro lado, esses documentos estão assim e vão ficar assim, né? E não há mudança de mobília, não há, o lugar não tem ar-condicionado, a iluminação não é correta, o chão é de taco, o mobiliário é oxidado, esse tipo de coisa. Então, tudo a gente precisa melhorar, mas dizer que é uma documentação única. Tá? Pode passar. Muito obrigado. Obrigada, Jéssica, belíssima pesquisa, né, e assustadora ao mesmo tempo, principalmente para mim, que passa em boa parte desses viadutos que você disse que tem possibilidade, né, de ter algum sinistro, né, e assim, a própria lei, né, de arquivos, né, já respalda, né, que tem que ter um tratamento técnico dessa documentação, né, eu acho que o que também falta são os próprios órgãos, né, fiscalizadores, né, fazerem essa cobrança, né, porque a maioria, se a gente for olhar, a maioria das prefeituras, das secretarias de Estado, né, não contratam arquivistas, né, isso acaba sendo uma exceção, mas eu acho que você tem bastante material, inclusive, né, para um doutorado, né, acho que é uma pesquisa muito interessante, tá? Parabenizar e agradecer aí pela sua participação. Obrigado. Realmente, porque quando a gente começa a falar, eu sou muito apaixonado por esse tema, eu agradeço a todos, porque ele envolve todo mundo mesmo e algo que a gente passa na rua e não sabe, né? Então, de como a documentação é importante, não é só a documentação que a gente conhece, mas expondo dessa forma, né,
o trabalho do arquivista, mas aí eu coloco todo mundo, né, todos esses profissionais, impacta a sociedade inteira. Sim. É muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma documentação que somente o público da área que tem acesso, porque ninguém vai procurar saber sobre isso. Não há, então, até por isso não há uma conservação adequada, e é patrimônio. Exatamente, é patrimônio, é documentação de guarda permanente, né? Enfim, deveria ter todo um tratamento diferenciado, né? Até porque é um acervo, né, que envolve toda a coletividade. Perfeito. A gente tem até trabalhos em conservação e em arquivo sobre plantas. Tá? Isso tem, principalmente de arquitetura. Mas sobre plantas de obra de arte especial não tem nenhuma. E só para a gente concluir um pedacinho disso, você precisa da planta para tudo. Até mesmo se você quiser demolir um viaduto e roubar as vigas para fazer qualquer coisa. Então, você precisa disso. Né? É uma coisa que vai para toda a sociedade. Passarelas, por exemplo. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, recentemente teve um acidente com uma passarela da linha amarela, que teve uma batida. Isso é uma outra coisa, isso é um acidente, né, que acontece no sentido que houve uma responsabilidade da pessoa, do cara do caminhão, que bateu na passarela. Não é isso que a gente está falando. Estou falando da conservação. A obra está lá, mas ela precisa de manutenção. Como é que se faz manutenção? Eu vou lá e coloco um concreto do lado? Não, não é isso. Você tem que saber onde você vai fazer. Por isso é que você precisa da planta. Ela é a sua matriz. O técnico, né? Sim, agora precisamos encerrar realmente. A gente vai encerrar a gravação.